Olá, minha gente, muito boa noite. Nós estamos, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo, esse nosso programa é gravado e é o início de um grande projeto, um grande trabalho. Agora, a maçonaria pernambucana, através da nossa potência, o Grande Oriente Independente de Pernambuco, está iniciando, por meio da nossa secretaria, Grande Secretaria de Imprensa, esse projeto, esse grande trabalho de levar a voz da maçonaria pernambucana, do GOIP, para a sociedade pernambucana e brasileira como um todo. Não poderia ser de forma diferente se nós, maçons, não viéssemos falar para a sociedade como um todo de temas de extrema relevância a partir do contexto histórico, de onde a nossa instituição, a maçonaria propriamente dita, ela participa da construção direta da história do estado de Pernambuco, da sociedade pernambucana, do Brasil e do mundo. Para tanto, nós pegamos aqui um eixo histórico que não poderia ser diferente, que demarca, aliás, o território da maçonaria em Pernambuco, que é o ano de 1817, pois é sabido em larga escala que Pernambuco hoje tem um feriado oficial, que é a data 6 de março, alusiva ao ano de 1817, a Revolução Pernambucana. Mas além desse fato brilhante, histórico e heróico do povo pernambucano, com participação ativa e direta da nossa instituição, nós temos também outra história paralela, mas também simultânea, que foi, por algum motivo, escamoteada da historicidade oficial e não foi colocada à luz devida, não foi dada a importância, a relevância devida que está sendo resgatada agora entre aspas, há alguns anos, através de trabalhos de acadêmicos e de pessoas também do setor ligado ao contexto cultural, não é isso, professor? E religioso dessa história. Nós estamos na região do litoral norte pernambucano, o ano é 1817, e para falar sobre isso, a voz da academia, nós trouxemos hoje aqui para iniciar o nosso programa GOIP News, a partir de agora, né? Futura não, a partir de agora, a rede GOIP News, TV, rádio e meios digitais de comunicação. João Monteiro, professor, historiador, também funcionário público do governo do estado de Pernambuco, né? Faz parte do arquivo público, já fez parte do arquivo público do governo do estado e hoje é a pessoa que vai levar aí essa história, já tem levado e vai levar muito mais essa história. Ele vai contar para vocês a novidade, não vou dar essa notícia, a respeito do que tem a ver e quem é o principal personagem dessa história que ficou oculta, né, por algum motivo de 1817, né, professor João Monteiro? É isso. Boa noite. Aí, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite e estamos aqui para trazer à luz, né, um pouco dessa história que foi excluída das salas de aulas de todas as escolas do estado. Okay. Né? Estamos aqui. Vamos lá. Também contextualizando com o professor João Monteiro, que trará a parte dessa história que ficou oculta, nós temos aqui para falar um grande professor, irmão nosso também, grande mestre maçom, professor Caesa Sobreira, que também é da Academia da Universidade Rural de Pernambuco, professor, já foi dito aqui enfaticamente, e que domina muito bem o contexto histórico de 1817. Professor, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer estar em ótima companhia aqui do João, do Wellington e, sobretudo, de você que nos assiste. Estamos aqui, na verdade, para aprender com o professor João Monteiro, porque ele realizou uma pesquisa interessante na Mata Norte e eu vou contribuir com alguma reflexão sobre o papel da maçonaria na formação de uma nova consciência política, que 1817 é a data maior, mas que antecede e também a posteriori dessa data, o papel que a maçonaria tem na formação da intelectualidade, do pensamento, da cultura e das artes em Pernambuco. Não só em Pernambuco, mas nosso tema é exatamente aqui em Pernambuco. É isso, Elton, é um prazer. João, um prazer estar com você. O Elton, é um prazer estar com você. Estou aqui para aprender.
Eu quero aqui, em nome do nosso sereníssimo grão-mestre Guilherme Queiroz, grão-mestre do Grande Oriente Independente do Estado de Pernambuco, da maçonaria pernambucana, agradecer a presença do professor João Monteiro e do nosso irmão professor Caesa. Bem, partindo para o nosso tema principal, e fica para toda a maçonaria, para toda a comunidade da sociedade civil pernambucana que vai estar nos assistindo, nós sabemos muito bem que Pernambuco sempre foi o cenário aí de grandes rebeliões e movimentos políticos revolucionários que impactaram e moldaram a identidade brasileira. Isso aí é fato e está registrado historicamente de forma ampla. Mas, contudo, a gente esquece de uma coisa. Nós passamos por uma questão que não podemos deixar de pontuar, que Pernambuco, por exemplo, o professor Caes e o professor João, o Brasil, aliás, é interessantíssimo nós pontuarmos a partir de então, que nós fomos o último país do mundo a abolir a escravatura, né? Processo, a questão de escravização, o Brasil foi o último a dar esse grito, né? Mas houve todo um contexto para chegar até Joaquim Nabuco, até os abolicionistas e tal. Em 1817, propriamente dito, para a gente começar a destrinchar essa grande polêmica, que não deveria ter sido. Deveria estar registrado, como toda história, de forma natural, apenas relatado e oficializado nos anais da história do nosso Estado. Foi falado da questão da Revolução de 17, que acontece no dia 6 de março, mas a partir desse ponto, professor João Monteiro, para começar logo aqui a esquentar com o senhor. Vou corrigir, para depois chegar no senhor. Professor Caesa, a Revolução de 17, ela traz os benefícios embasados nos princípios iluministas de liberdade para o Brasil. E, a partir disso, como é que se segue após o pequeno governo da junta revolucionária aqui em Pernambuco? A maçonaria contribuiu para a emancipação político-filosófica do Brasil através dos seus luminares, porque a maçonaria é uma instituição que coloca em evidência o estudo, o conhecimento e o iniciado para ele chegar do grau de aprendiz, que é o primeiro grau, até o último grau, se for do rito escocês antigo e aceito, que é o grau 33, se ele for assíduo e cumprir mais ou menos todas as etapas de iniciação, ele vai gastar 7 anos. É uma faculdade de filosofia, é um curso, é uma graduação em filosofia. Então, por ser um ambiente de muito estudo, a maçonaria absorveu as grandes ideias do iluminismo, sobretudo do iluminismo francês, e as trouxe para Pernambuco, porque aqui tínhamos grandes intelectuais, e vários de grande destaque, né? Claro que se fala muito de Frei Caneca, porque ele deixou uma obra imensa, né? Os textos dele, a contribuição dele foram reunidas por Evaldo Cabral de Melo, que é aqui do Recife, é da Academia Brasileira de Letras, é irmão do poeta João Cabral de Melo Neto. Portanto, Evaldo Cabral publicou a coletânea dele, reuniu as obras completas do Frei, e é uma obra imensa, são várias centenas de páginas, talvez um volume de 600, 700, 800 páginas, depende da edição, né? E, portanto, a maçonaria contribuiu, para responder a sua pergunta, ela contribuiu para esse pensamento libertário, né, de emancipação do homem de qualquer cor, porque nas lojas maçônicas se discutia e se propagava a emancipação de todos os homens, portanto, isso incluía na abolição da escravatura. E você fez a pergunta assim, depois de 17. Depois de 17, há um fio histórico, há um percurso, um itinerário histórico que nos traz até 2025. Digo 2025, que é depois de amanhã. Há um contínuo de lutas políticas que Pernambuco protagoniza, e que são lutas e são bandeiras de destaque nacional, tanto que você pode observar que Pernambuco, que é um país,
um estado... É verdade, Pernambuco é o nosso país. É um estado geograficamente pequeno, e foi pequeno, e está pequeno, e se tornou pequeno do ponto de vista geográfico, devido às mutilações que lhes foram impostas como castigo pela sua rebeldia, né? Nós perdemos a comarca de Alagoas com Dom João VI, por causa de 1817, e perdemos a comarca do São Francisco, que nos levava até Goiás, nos levava até Minas Gerais. O Pernambuco era em forma de L. Então, nós somos um dos poucos estados da federação que pagamos com sangue de Frei Caneca e de muitos outros, e com perda de território, por termos lutado pela liberdade. E a maçonaria foi a mãe, foi o ninho, foi o ambiente natural onde essas ideias foram fomentadas e disseminadas. Portanto, o efeito de 1817 chega até hoje, porque, por exemplo, no dia 13 de janeiro, daqui a 15 dias, nós vamos comemorar os 200 anos do martírio de Frei Caneca. É comemorar, não é lamentar, não é... Porque como ele enfrentou aquele pelotão de arcabuçamento, a dignidade dele, a forma como ele morreu, é de um homem que morreu em paz com sua consciência, e, portanto, não temos que lamentar nada, temos que comemorar ele, que sirva de exemplo, que nós devemos doar a vida pela causa coletiva do irmão, a causa do país, a causa da nação, a causa do outro, né? Isso mostra um grande nível de altruísmo e de empatia, e é esse exemplo de Frei Caneca que a maçonaria representa hoje, né? É um ambiente de estudo para ampliação da liberdade, da emancipação do homem e da mulher, de todo ser humano, enfim. É isso aí, Wellington. Mas eu quero mesmo escutar o nosso amigo João. Bem, a gente tem alguns pontos aqui específicos. Foi importantíssimo, com muita propriedade, professor Caesa, o senhor discorrer sobre esses pontos e apontar para a referência futurística e também a questão da referência de Frei Caneca. Bem, mas voltando ao nosso eixo de 1817, que eclode a Revolução Pernambucana, aí nós vamos agora tratar da questão do que foi colocado, como eu costumo dizer, nos porões da história, né? Houve, enquanto a Revolução Pernambucana ascendia como o maior ato, digamos assim, de visibilidade política da ocasião, havia também a construção de um novo foco, de um novo ato também, que reverberaria futuramente, pelo que eu vejo aqui, estou pegando minha filazinha aqui, tanto em 1821, 1829, aí, quando chega em 1814 a 1837, vem revoltas específicas que vai culminar naquilo que vai falar agora o professor João Monteiro, aqui na Mata Norte de Pernambuco, que é a questão do quilombo. A gente sabe que o quilombo dos Palmares cai em 1600 e quanto, professor? O senhor lembra? 1600 e alguma coisa, caiu o quilombo lá de Palmares com aquelas investidas de Domingos Jorge Velho, né? Para a captura de Zumbi, Gangazumba, enfim, acho que Gangazumba morre no mesmo contexto, e cai Palmares, 1600 e pouco. Aí a gente chega com todos esses feitos históricos, porque o Brasil, sobretudo o nosso Nordeste, como o senhor bem pontuou, essa região toda, Alagoas, até o oeste da Bahia, até o Ceará, ainda tinha território de Pernambuco, não é isso? Pois é. Como nós éramos esse L geográfico aí. E o nosso ponto principal, que eu passo a bola agora para o nosso professor João Monteiro, esse homem que vai brilhar aí, já brilha, né, naturalmente na academia com esse contexto, com esse mote importante, tirando, né, do porão da história essa realidade importante que constitui também a nação pernambucana. O senhor não falou errado, não, quando chamou Pernambuco de país, não, porque Pernambuco é a primeira experiência de país mesmo, de República Brasileira, né? Nós fomos prova disso com a Confederação do Equador, foram né, com o próprio Frei Caneca. Fomos a primeira experiência de país, né, de República Brasileira nacionalista. Professor João, vamos lá, contextualizando com essa questão de Palmares, do quilombo, os negros escravizados, contextualizando também com os índios caetés que foram exterminados aqui no litoral norte. Aí depois vem a questão também
da escravatura, da escravidão. E aí entram personagens nessa história, entre eles um se destaca semelhantemente a Zumbi dos Palmares, lá em Palmares, Alagoas. Exatamente. E o que eu tenho a dizer é que Pernambuco também teve seu Palmares, entre aspas. E aí a bola está com o senhor, 1817, a partir da visão da história que foi jogada nos porões da história de Pernambuco. Bom, falar de Malunguinho, né, necessita a gente dar uma refrescada na memória, né, desde o início do período do tráfico, né, que foram trazidos para cá mais de 5 milhões de pretos e pretas vindo da África, sequestrados, trazidos para cá, né, como escravos, né? E 40% de todo esse quantitativo vindo para as Américas, 40% vieram para o Brasil, né? O que hoje o Brasil detém o título, né, da maior nação que tem o maior quantitativo de negros fora da África, né? Então a gente tem que pensar nesse quantitativo e dizer, poxa, se o Brasil hoje é a nação do mundo onde tem a maior concentração de pretos fora da África, né? Isso é um peso. Sim. É um peso grande, né? E esse povo todo, né, que veio, eles trouxeram saberes, fazeres, técnicas específicas que os europeus não sabiam, né? Então, eles moldaram, né, de certa forma, a cultura e a sociedade brasileira, né? Tiveram uma participação, né? A gente não pode negar isso, né? E em 1817, neste início, quando o mundo estava passando por uma grande efervescência, né? Efervescência, uma evolução política muito grande, né? Pernambuco não ia ser diferente, né? E aproveitando as brigas das elites políticas daqui, né, os pretos que já vinham, né, construindo estratégias de resistência, se aproveitou, de certa forma, desse momento histórico, né, para engrossar, né, o caldo da resistência aqui em Pernambuco. Então, foi a partir desse período que começou a se identificar, né, focos de resistências quilombolas ao longo de Recife a Goiânia. Né? Isso anterior à Revolução Pernambucana ou simultâneo? Não, isso simultâneo, né? A Revolução. Quando teve-se o auge de 17, né, começou a minar, né, os focos de resistências. Os focos de resistências, que isso a gente consegue identificar. Começa nos engenhos aqui, né? Do isso a gente começa a identificar na documentação, né? A documentação vai aos poucos, vai crescendo. Teve um ataque de um grupo de negros em tal engenho, já outro grupo, tal. Só uma parte, professor. É interessante frisar para vocês, meus irmãos e amigos que estão assistindo nesse momento, que tudo que é relatado aqui é relatado a partir de documentos. Por isso que nós estamos aqui com duas autoridades da academia que vão estar falando tudo pautado em documentos, né, professor? Pois sim, não. E esses documentos, né, a gente lembra bem que esses documentos foram produzidos pela polícia. Né, são documentos oficiais. Grande parte dessa documentação de órgão de repressão. Né? Então, a gente não vai encontrar um tratamento de senhor ou senhora, né? Vai encontrar... Ainda resquício da questão racial mesmo. Vamos encontrar um tratamento com esses negros que se rebelaram enquanto marginais. Entendo. Né? E a figura que se destacou nesse período até 1835 é a figura do Malunguinho. João Batista. Né? Do Malunguinho. João Batista. Né? Que ao longo do processo a gente vai identificando que não se trata só de um Malunguinho. Né? O João Batista, ele é o último dos Malunguinhos. Né? Então tiveram outras lideranças com o título, né, de Malunguinho, porque a documentação trata essas lideranças enquanto um Malunguinho.
Sim. Né? E aí, esse movimento todo, essa rede de quilombos que foi criada desde o bairro de Linha do Tiro, Dois Unidos, Beberibe, Campo Grande, né? Paratibe, Miroeira, e vai subindo até Garaçu, Engenho Mojope, né? Goiânia. É uma rede de quilombos que foram. Passa por Paudalho também? Passa por Paudalho também, né? São Lourenço. Que é mais né? ou menos ali aquela região onde vai construir a estrada de Sargento. Exatamente. Na verdade, é todo essa rota geográfica que estava coberta de matas. Sim. Que hoje temos resquícios dessa mata. Principalmente Linha do Tiro, Dois Unidos tem resquícios de mata ali. Mas lá existe inúmeras documentação que trata dessas incursões das forças de segurança para prender, né, o grupo de Malunguinho por lá. Ô, professor, mas me diga uma coisa, houve o quê? Houve células, eles se comunicavam, esses quilombos, como foi Palmares, ou foram células distintas, autônomas? Veja bem, o quilombo, enquanto foi Ele é um fenômeno social, né? É um fenômeno social e que foi trazida, a ideia de quilombo em África. Sim. É uma ideia de um espaço de formação de guerreiros, de formação do jovem. É como os né? kibbutz em Israel, Exatamente. Então, eles, toda essa população negra que vieram para cá, principalmente da região do Congo, Angola, que é onde a bacia do Congo, né? Onde que existia essa ideia de quilombo, do quilombismo, lá, foram trazidos para cá. Professor, e aqui foi readequado, né, readaptado à nossa geografia. Porque todo quilombo, né, nesse momento, eram organizados em espaços geográficos de difícil acesso. Entendo. Né? A gente tem as matas, né? A gente tem que lembrar que Pernambuco não tinha força militar. Né? Até esse período não tinha força militar. Então eram contratados de fora, a coroa portuguesa mandava, e esses soldados eles não tinham experiência de adentrar nas matas. Me dê uma parte, professor. Nesse ponto que o senhor está falando, professor Kaiser, eu estudei uma parte, me corrija se eu estiver errado, só para completar aqui, que a questão de armamentista, que chegou a armar os escravizados, foi uma necessidade na época da coroa portuguesa aqui, aliás, da capitania hereditária pernambucana, para a expulsão dos portugueses, e houve, salvo engano, em 1815, salvo engano, armaram os escravizados, e depois desses escravizados armados, que serviam aos seus senhores de seus engenhos, passou-se o tempo até chegar nesse período de 17, veja, de 15 para 17, 2 anos, e aí quando já tinham expulsado os portugueses, né, o poder dos portugueses, os escravizados que ficaram armados para servir os senhores de engenho ainda guardaram armas, né? E aí começa a dar consistência, talvez, também para essa questão que o senhor está falando aí. Eu estou falando aqui o que eu pude ler um pouco de informações. Certo, mas... Que como eles não tinham material humano, os capitães MOR não tinham materiais humanos para ofertar para a capitania hereditária, para o governador da capitania hereditária da ocasião, exército para ofertar, homens para ofertar suficiente para expulsar, na luta armada, para expulsar os portugueses, eles recrutaram ali índios restantes que haviam nas regiões, como seus servos, e também os escravizados. Né? Aí eu acredito que 2 anos depois vem a questão da insurgência, eles já têm armas. Lógico. Mas, assim, a tática primordial dos malunguinhos era abrir as senzalas, era tocar fogo no engenho, né, e abrir a senzala. Sim. Né? Nessa abertura das senzalas, todo mundo já sabia qual o caminho que seguia. Partir para a ofensiva, né? E partir para a ofensiva, lógico. Existe uma tradição nos terreiros de Jurema, onde foram o espaço que resguardou essa memória de Malunguinho, né? Porque depois da morte dele, em 1835, ele se transmutou numa divindade, né? Dentro
desses espaços de experiências religiosas, né? Experiências espiritualistas. Sim. Então, a memória dele fica viva aí, fica né, na parte religiosa. Exatamente. Enquanto o Estado exclui totalmente da historiografia a memória do Malunguinho, como herói nacional, né? Ele sobreviveu, né, nos terreiros de Jurema, os terreiros de Catimbó mesmo. Sim. Né? Como uma divindade, um ser divino. Como uma divindade. E existe um relato interessante que chamou a atenção de muitos pesquisadores, que quando se invoca Malunguinho nesses terreiros, invoca para ele colocar ou tirar os estrepes do caminho. Né? E estrepes era uma forma de guerrilha, né? Uma tática de guerra trazida a partir dessa organização quilombola, né? E aplicada aqui. Então era muito comum quando as forças... Que os guerreiros africanos já usavam, né? Exatamente, as forças portuguesas iriam adentrar nas matas, eles já tinham preparado esses estrepes, né? E cavavam um buraco, colocavam madeira pontiaguda, né? E os soldados se estrepavam ali naquele buraco. Né? Então, era uma tática comum e que está na memória desses terreiros. Né? Isso é um ponto interessante de se tocar. Né? Professor, só um parêntese. Então, aí o pau está cantando lá, desculpa a expressão pau, mas a gente está entendendo o contexto aqui, como é que a briga está ali, 1817, e aí começa a luta política, continua lá, revolucionária, para a questão da Revolução Pernambucana. Paralelamente, já no clima de insurgência, acontece também as questões do levante popular dos escravizados, que são agora identificados como malungos. Malungos, né? Mas só que tem uma coisa interessante. Nesse período, até 1935, depois, segundo alguns historiadores, chama atenção aqui, até para o professor Dr. Marcos Carvalho, ele afirma também, né, que depois de Zumbi dos Palmares, o Malunguinho foi quem mais incomodou a coroa portuguesa, né, porque ele fez um trabalho pontual, mas que não era fixo, né. Tinha um grupo que atacava em Sapucaia, aqui em Olinda, tem alguns documentos, inclusive com a presença de mulheres. Sim. Né, atacando os transeuntes, né, o Robin Hood da época, né? Eles roubavam a elite para repartir com os seus. E assim eles foram sustentando o movimento, e assim de resistência. Foram sustentando, né, o movimento e também com acordos com os pequenos produtores, né? Havia também. Havia pequenos acordos, né? Porque havia uma certa diplomacia depois do movimento. Um quilombo durar tanto tempo assim, foram quantos anos? Muito próximo, foi mais de 20 anos. O quilombo? Do quilombo. Na verdade, não era um quilombo, era uma rede de quilombos. Uma rede de quilombos, exato. Uma rede de quilombos, pequenos quilombos. Eu poderia alcunhar aqui, sem medo de errar, que era uma federação quilombola. Não deixou de ser uma confederação quilombola. Uma confederação quilombola, né? Paralela à Confederação do Equador. Exatamente. E que botou o terror em Recife, né? Chegou, eu acho que foi atemorizou a coroa portuguesa. Exatamente. Em 1828, houve uma grande fofoca, né, em Recife, que Malunguinho ia tocar fogo em Recife. Eita, ele ia descer então, para assim, Recife. Foram noites de terror, né? Na capital. Que a capital vivenciou e detalhe é bom frisar, viu, professor Caesa? É bom pontuar que nessa época já, Recife já era a capital do Pernambuco, né? Não era mais Olinda, né? Sim, já era bom Recife. A gente frisar isso para os nossos telespectadores. E Recife tinha uma grande população africana que morava aqui, que tem registro dos ingleses, né? Maria Grã, o outro lá de Abreu Lima, Henry Coster, né? Que registraram isso nos seus diários, que Recife, isso chamou muita atenção dos dois. Né? Recife e Pernambuco, o quantitativo de negros e negras aqui só tinha nas viagens deles da África. Eles fizeram esse comparativo. Né? Excelente. Isso é interessante. Excelente. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, para dinamizar um pouco, eu gostaria de ouvir o seguinte. Professor Caesa, o perfil de organização, veja que nós estamos falando aí de todo o processo insurgente,
né? Pernambuco está vivendo uma ebulição constante aí, efervescente, de agora revoltas populares, que é a questão dos quilombos, os malungos, o movimento dos malungos, que tem seus líderes como malunguinhos. E aí, vamos falar agora para a sociedade entender o papel da maçonaria nessa questão da organização insurgente e revolucionária, porque hoje, determinados setores da política mundial e nacional, tipo que podem estar querendo se apropriar do termo revolucionário, né? E revolucionário é tudo aquilo que quebra um status quo vigente, né? A ordem vigente, para poder trazer novas ideias e conceitos, não só governamentais, mas também culturais, intelectuais, na academia, enfim, pedagógicos, na ciência, na medicina, enfim. Revolução pode ser tudo aquilo que traz a mudança. Mas, assim, propriamente dito, da nossa ordem, a maçonaria, ela teve, por exemplo, uma experiência também que foi, eu não sei se antes ou depois, me lembre aí, o Areópago de Itambé. Antes, um pouco antes. Um pouco antes. O Areópago é o pai de tudo isso. Pronto, então o pai de toda essa ebulição para começar a ferver o caldeirão em Pernambuco é o Areópago, né? Então me fale um pouco desse perfil, desse caráter da nossa ordem revolucionário e essa organização de pensamento. Qual é a essência que nós temos sempre no bojo da nossa história, da nossa organização, instituição, esse pensamento de se insurgir, né, contra a tirania, contra as tiranias, seja ela de que caráter for, e de como se foi se organizando nesse decorrer dessa história, a exemplo do Areópago, por exemplo, o sentimento revolucionário. Sim, porque você tinha sublinhado o fato de que, João também falou nisso, é a época, era o espírito da época. O espírito da época era um espírito revolucionário. Então, toda época tem um espírito próprio, né? Nós agora, por exemplo, início do século XXI, nós estamos vendo esse espírito da ressurgência da extrema-direita, do neofascismo, da intolerância muito grande como uma reação ao última metade do século, que houve uma ascensão muito grande das ideias sociais. E então, no final do século XVIII, 1700, do século que começa com 1700, século XVIII, o mundo inteiro estava em plena ebulição, né? E estávamos todos, imaginem, que se vivêssemos naquela época, o impacto que teve a Revolução Francesa aqui no Recife. O Recife, pelo fato de ter um porto e de estar muito próximo da Europa, era um local onde essas ideias de revolução, os ventos da revolução, os livros da revolução chegavam e circulavam, né? Voltando a Frei Caneca, os textos dele demonstram que ele lia livros que tinham sido publicados na França no mesmo ano ou no ano anterior, ou seja, que as ideias circulavam, as pessoas circulavam. E a maçonaria, numa época em que não existiam nem sindicatos, nem existiam partidos, a maçonaria era uma organização de elite, da elite branca, da elite pensante, da elite econômica. E, burguesa, né? Sim, porque a maçonaria, ela se forja no que hoje poderíamos chamar no campo do pensamento burguês, porque ela é uma reação ela se torna uma reação contra a monarquia absoluta, a monarquia absolutista, não contra a monarquia em si, mas contra a monarquia absolutista, e uma reação também contra a igreja. Na verdade, ela nasce nos hábitos, ela constrói a igreja. A maçonaria, ela se constitui como, eu vou usar um termo que é incorreto, né, que o pessoal diz, como se fosse um sindicato, né, como se fosse mas na verdade era uma faculdade particular de engenharia e arquitetura. Então as pessoas dominavam o conhecimento, uma ciência de construir castelos, de construir igrejas, catedrais, e por ser uma mão de obra hiper especializada, tinham o direito de não tinham a servidão da gleba, não eram servos do senhor feudal, eram livres, eram pedreiros livres, trabalhavam com a pedra, né? Pedreiros, porque a construção era toda em pedra naquela época, e livres porque não estavam subordinados a um senhor feudal. Portanto, essas pessoas esses profissionais liberais, que conheciam o prazer de ser livre,
eles desenvolveram, herdando de antigas tradições que se perdem nas noites do tempo, porque nós não sabemos exatamente a origem da maçonaria. Ela, na verdade, é anterior às guildas da Idade Média, mas ela se formaliza oficialmente em 1717 e, de certa forma, também dentro de todo esse contexto de um mundo que estava em transformação, e ela representava essa transformação. Hoje já não é mais, porque a sociedade criou outros espaços de transformação social, de partido político, sindicato, federação, confederação, clube de amigos do moradores de Alto Zé do Pinho. Mas na ocasião só tinha Mas na ocasião só tem a no mundo, maçonaria. né? A maçonaria era a única forma de organização política contra o sistema. Era a monarquia, a igreja e a maçonaria. Acho que o professor João Monteiro tem uma pergunta para o senhor. Eu acho que, contudo, com toda essa exposição que o senhor fez, mas eu chamo a atenção para uma coisa. A sociedade em si via o africano, né? O africano, né? Como não via um africano como uma pessoa, um humano, né? A gente tem que lembrar um detalhe, que a própria igreja difundiu a ideia que o africano não tinha alma, né? Não tinha alma. E com isso, né, a ideia do africano dentro desse contexto social ficava à margem. Né? Ele sempre teve à margem desse contexto. Não só africano, né? Se discutiu, teve discussões teológicas. A questão dos judeus, né? Do índio, não, ainda não. Ainda não, Chegaram dos índios. Quando chegaram aqui, também, a gente pode escravizar, não. A catequização. Mas eles são humanos, não são, eles têm alma, não têm. Exatamente. Isso aí é, digamos assim... E que foi os grandes aliados dos quilombolas, né? Foi o espírito da época, sim, claro, porque o índio, ele tinha a consciência de que estava sendo espoliado. Agora, os africanos, eles tiveram uma vantagem em relação aos índios. A primeira vantagem é que estavam, do ponto de vista tecnológico, muito mais adiantados. A África já conhecia metalurgia, e a África já conhecia astronomia, a criação, a agricultura em larga escala e a pecuária, a domesticação dos animais. Os índios não. E os índios, nessa nossa região, não, né? Nos Andes eles já tinham domesticado, mas aqui eles não tinham, não havia domesticação de animais. Eles podiam ter, sei lá, de repente, só uma correção. Arara que eles pegam assim e criam junto, mas estamos falando da domesticação de animais. Ou agricultura em larga escala, e nem falar em metalurgia. Então o negro estava mais próximo do branco e ficou junto do branco, ainda que servindo sob a nódoa da escravidão, mas ele estava junto do branco e ele aprendeu. Por isso o negro hoje tem no Brasil muito mais poder político, econômico, social e cultural do que o índio, porque o índio ficou longe. O índio se afastou. Só uma correção, professores. Os indígenas, né? A gente está falando índio, mas indígenas. Aos nossos amigos indígenas, aos povos indígenas, viu? Corrigindo. Originários, né? Ou os povos originários aqui do nosso país, né? Os povos originários seria mais conveniente. Sim, mas, enfim. Pois bem, agora vamos falar da maçonaria. Tá, era o espírito da época. O foco do pensamento revolucionário, a né? maçonaria, ela foi pródiga em lutar contra a escravidão, não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em Pernambuco, os maçons se destacaram muito contra a escravidão, contra essa chaga da escravidão, né? Olha, o último país, é recente, estávamos vivos. Sim. Nós dois, sim, com certeza. A Arábia Saudita aboliu a escravidão em 1962. Eu era uma criança de 5 anos. Então, na minha existência... Porque ainda hoje existe escravidão no mundo, né? Mas já estamos falando daquela escravidão no sentido juridicamente, onde um ser humano ele aliena a sua personalidade. Então, hoje tem, mas é ilegal. Mas até 1962 era legal. Aí vamos falar também aqui nos Estados Unidos, em 1962, sim, coisa que nós não conhecemos aqui no Brasil. Os confederados e tal. O negro tinha que se sentar lá atrás.
Não podia. É espaço separado. Bar separado até muito pouco tempo. E aqui no Brasil nós não tivemos isso. Que vem a questão muito mais miscigenação. do protesto de Rosa Parks, Luther King. É isso aí que eu estava me referindo, ao protesto de Rosa Parks. Nós não tivemos aqui. Agora, por que não aqui? Primeiro, que eu falei assim, houve essa. Foi uma coisa levada pelo mal, mas digamos assim, que a população africana soube aproveitar, ter ficado junto com o branco. E segundo, é que essa interação não foi sempre violenta. Aí é porque o João falou assim, que se falava assim, que foi desumanizado. Aí eu vou contar um caso para você que aconteceu aqui em Pernambuco. Tem um livro escrito em 1618. Em que aspecto, professor, você está querendo falar? Não, é porque a escravidão, veja, quando a gente fala em escravidão, a consciência humana, a consciência humana, vamos falar contemporânea, estamos falando, a consciência humana contemporânea hoje, 100% das pessoas é contra a escravidão, 100%. Não vai ter, não precisa dizer que sou a favor, não. É o espírito da época. Ainda que existe essa escravidão trabalhista, essas coisas que se descobrem. E na Ásia existe muita escravidão sexual, que se leva alguém para. Uma garota ou um garoto para trabalhar na Europa, chega lá, é vendido para a Ásia. E tem casos, nesse momento, de brasileiros desaparecidos que estão sendo escravizados. Enfim, mas eu estou falando assim, as pessoas normais, a gente dialogando em qualquer ambiente público, ou mesmo no privado, ninguém vai dizer assim, João, eu sou a favor da escravidão, eu sou a favor que o homem escravize outro. Ninguém vai dizer isso. Na época dos nossos avós, isso era normal, era natural, porque a Bíblia sanciona isso. A nossa religião sanciona, acha que isso é natural, né? E o direito, digamos, o direito natural da época aceitava. Dentro desse contexto que o senhor está citando agora, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Me corrijam, professor, se eu estiver errado. Todo ato escravocrata, ele foi um ato legal. Sim, haja vista o apartheid. Sim, estamos falando que nisso. Foi um ato legal, admitido pelo Estado de Direito da ocasião. É isso que estamos falando. E os impérios, as monarquias, todos fizeram isso. Estou entendendo. Só para deixar claro aqui para os nossos telespectadores. Mas a mentalidade muda. Então, as pessoas, os nossos antepassados, era natural. Agora, é o que eu queria falar. Veja o que aconteceu em 1618 aqui em Olinda. A pessoa trabalhava em Olinda, não se sabe exatamente quem era, né? Hoje, acredita-se que foi Ambrósio Fernandes Brandão, um dono de muitos engenhos e tal, e escreveu um livro chamado Diálogo das Grandezas do Brasil. É um livro de 6 capítulos. Esse livro, o original desapareceu, talvez no incêndio de Olinda provocado pelos holandeses. O fato é o seguinte, que sobraram 2 cópias, uma na Holanda, na Universidade de Leiden, e a outra em Lisboa, no Arquivo Nacional de Lisboa. Essa cópia de Leiden foi publicada pela primeira vez pela Academia Brasileira de Letras. Então já mostra a importância dela, né? Em 1930 foi publicado Capistrano de Abreu, o sábio cearense publicou. Aí teve 10 reedições, todas elas baseadas nesse manuscrito de Leiden. Existia um manuscrito de Lisboa desprezado. Todas as pessoas que fizeram as edições desses 10 tiragens do Diálogo das Grandezas do Brasil, ou eram historiadores, a maioria, ou no caso de Leonardo Dantas Silva, aqui de Recife, jornalista. Eles eram cientistas da área. Quem faz transcrição de manuscrito medieval e moderno, a área científica que trata disso é a linguística. Dentro da linguística, uma área chamada equidótica, que também chama-se crítica textual. Então, eu fiz um pós-doutorado em equidótica em Portugal, onde essa área é muito poderosa. Na Itália e em Portugal. Existem escolas tradicionais dentro da crítica textual. Professor, o senhor tocou agora no ponto crucial que eu quero falar. O senhor que fez doutorado e mestrado na questão linguística na Europa. É um dos fatores que eu conversava com o professor João esses dias, preparando nossa podcast aqui, do seguinte: o racismo não continua sendo um eco da escravização, sim, até na questão intelectual e cultural da academia, né? Com certeza. A nível de Europa e a nível de Brasil também.
Na Europa, o racismo... claro, a gente diz assim, o nosso racismo é estrutural, a gente ainda tem racismo, mas, digamos assim... Então o senhor está me dizendo que a luta revolucionária da maçonaria da abolição da escravatura continua, não, continua, né? Porque hoje é a emancipação humana. A maçonaria hoje deve se voltar para a emancipação humana e, como disse o grão-mestre, hoje a gente está voltado para as questões ecológicas e de desenvolvimento sustentável. Essa é a grande bandeira da maçonaria do século XXI, que eu acho genial. Né? Mas, pois bem, a gente está falando... que eu estou falando assim, que houve em algum momento, sem querer diminuir o execrável que é a escravidão. Houve em algum momento quem não olhasse o negro ou a negra como animal, como um ser que devia ser escravizado. Sim. Aí esse rapaz, ele criava uma mocinha africana, que ele se afeiçoou, nasceu na casa dele, ele se afeiçoou por ela. O texto a gente não sabe dizer se ele era tipo um padrasto, se ele era se ele tinha um caso de amor com ela. Não fica claro. Fica claro o seguinte: aquele senhor branco, fidalgo, o maior amor dele era uma menininha, uma negra, que nasceu na casa dele. E criou como se fosse, a gente sabe se então se é pai ou se é esposa, mas enfim, que tem aquele vínculo. Amor. Aí essa neguinha viu eu estou usando essa negrinha porque é o termo que o autor usou na época, não tem nenhum sentido pejorativo, mas, pois bem, ela viu que um rapaz que era feiticeiro estava roubando o Ambrósio Fernandes Brandão. E falou para o Ambrósio, e o rapaz soube como ele era feiticeiro, ele fez uma mandinga, a menina colocou na alimentação da menina, a menina começou a passar mal, aí Ambrósio Fernandes Brandão pegou esse sujeito, depois de tentar por tudo assim, oferecer dinheiro, aí colocou ele na máquina de moer cana. Se ele não desse um antídoto para a menina. Aí esse rapaz foi no mato, aí Ambrósio mandou um escravo dele de confiança junto com outro, mas ele disse que o rapaz era tão mandingueiro, né, que pegou muitos elementos, assim, não deu para o rapaz assim, olha, foi essa folha, foi aquela... Pegou um monte de coisa, fez a mistura, eu sei que curou a menina. Aí isso me chamou muita atenção. Esse texto, essa minha edição foi publicada pela Companhia de Pernambuco, pela CEP. É a primeira versão, é a primeira edição desse manuscrito que estava lá desprezado, lá em Portugal. Aí, toda vez que o pessoal me chamava para entrevistar e me perguntava o que é que tinha mais me impressionado nesse livro, eu dizia que é essa cena. Dele de passar, porque um escravo é um bicho... É um objeto, digamos assim, um objeto caro. Um escravo era uma coisa que você não podia matar. Era um bem, vamos dizer assim, era um bem. Uma coisa, eu quero dizer assim, era algo assim que era caro. Você não podia pegar, é como você não podia pegar, sei lá, você ter um objeto caríssimo e destruir ele, não. Então ele ia fazer isso. Aí o que me impressionou foi isso. Tamanha monstruosidade que o amor que ele tinha pela menina. Eu acredito com... Seja como filho adotivo... Com as devidas vênias, era uma psicopatia dissimulada, né? Isso é exceção, né? Mas isso está dentro do mito da democracia racial, né? Que foi criado, né? Contado por Gilberto Freire e tudo mais, né? Agora vamos lá. Mas isso caiu por terra, né? Porque quando a gente identifica que nós somos um dos países com maior desigualdade social do mundo, né? E o maior número de pobres, né? E que está abaixo da linha de pobreza no Brasil são negros. Sim, ainda são pretos. Isso é uma né? perversão social. Isso é uma perversão social e que é a prova do resultado dessa escravidão toda. Né? Isso é a prova. Ninguém pode fugir dessa realidade, né? Não tem o que discutir. Exatamente. Professores, pela questão de ordem que nós temos no nosso tempo, eu gostaria que o professor João Monteiro ele viesse a discorrer com mais continuidade da questão. Claro que a gente não vai, gente, concluir tudo hoje. Isso aqui é só a abertura para vocês entenderem da importância do grau de importância nos contextos, nos momentos, como eu pontuei aqui. O reencontro da história aqui em Pernambuco, a partir do ano de 1817, que é o ano ápice e apogeu da maçonaria pernambucana,
com os contextos de outras histórias simultâneas que envolvendo instituições como igreja, Estado, não é? As elites pernambucanas, os interesses de ambos e também a maçonaria, com o pensamento insurgente e revolucionário para abolir o absolutismo das coroas, seja ela holandesa, francesa, inglesa, portuguesa, qualquer um que esteve aqui presente. Mas, professor João Monteiro, o movimento de Malunguinho, aí, nesse decorrer todo desses contextos aqui relatados, ele se fortalece e começa a chegar realmente no desenho específico do seu objetivo quando, propriamente dito? Quando é que ele já se apercebe historicamente que agora já foi 1817, já está formado, as insurgências começaram, os levantes dos escravizados começam, e aí como ele começa a ser identitário agora? Eu acho que por volta de 1828, né, quando ocorre o temor dele botar fogo em Recife, né? Foi várias incursões que o governo de Pernambuco contratou gente para ir atrás dos grupos de Malunguinho. E 1828. Era a época do governo do governo revolucionário? Não, já era não. Não, já era depois. Já era após. Então, assim, porque nesse mesmo período ocorreu a Revolução do Haiti, né? Então a Revolução Pernambucana já tinha sido sufocada. A Revolução dos Malês, né? Só um parênteses, professor. Salvador. Só um parênteses. Eu gostaria aqui de me retratar com os meus irmãos e com todos que assistiram o meu vídeo, que eu fiz um vídeo antes de conversar com vocês. E essa live aqui também, esse podcast aqui também é uma reparação minha, pessoal, de uma informação histórica que eu dei equivocada. E eu gostaria de me retratar aqui e deixar registrado aqui nesse documento, diante dos professores, porque eu asseverei 2 erros históricos grotescos de minha parte, por ignorância de informação mesmo, de avaliar a história novamente. Foi que eu pontuei de que a Revolução Pernambucana, o ano da Revolução Pernambucana, 1817, Malunguinho foi reprimido por ordem de Gervásio Pires. Veja a minha ignorância, gente. Eu estou aqui me retratando e deixando os professores corrigir. Que Gervásio Pires era o governador do ano na ocasião, e eu coloquei até que Bernardo Vieira de Melo, a Vila de Igaraçu. Veja que atrocidade histórica esse homem aqui cometeu. Então, eu quero aqui me retratar, porque na verdade foi que eu juntei uma coisa com a outra de informações dispersas, de amigos, e aí eu que acabei fazendo a confusão histórica mesmo, tá bom? E eu aqui me retrato e passo de novo a palavra para o professor. Certo. Deixando claro que então já era toda essa questão de Malunguinho e do Levante já era pós-Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela serviu para aguçar, né, o sentimento de resistência que sempre esteve presente no povo preto, né? Tem muita gente que diz, os pretos não resistiram não, ficaram serviçais, não. Teve suas resistências, né? Cada etnia, cada grupo resistiu da forma que dava para resistir, né? Mas aí, os malês vêm depois disso, né? Não, os malês é 1835. Então, vem depois da experiência. Justamente foi os malês, porque houve todo um processo, né? A Revolução do Malê não foi naquele dia. Teve uma construção. Sim. Teve uma construção. Foi várias mobilizações, várias articulações sendo construídas. Agora, como o professor Caesa pontua, mas também mais avançada do que o pensamento aqui do Malunga. O que eu quero dizer é que essas revoluções e todas as outras que ocorreram no Nordeste e no mundo, principalmente o do Haiti, influenciaram, de certa forma, os nossos pretos aqui. Porque a informação chegava. Ninguém pensa que não tinha internet, não tinha telefone, mas o boca a boca, a Recife é uma cidade portuária, e toda a informação chegava aqui. Né? E chegava com uma certa velocidade. Né? Certo? Então, assim, a figura de Malunguinho, ela foi importante naquele momento porque deixa claro hoje para a gente, né, que
a figura dele, ele conseguiu demarcar os espaços, demarcou o espaço da rede de quilombo que ele construiu, né? Apesar que foram vários malunguinhos, né? João Bamba, João Gabão, né? João Pataca, né? E o último, João Batista, que é justamente esse que a escola de samba Viradouro... Não fala agora, né? não. Nós vamos chegar aí. Né? Não, agora não. Então, tá. Não dê spoiler agora, não. Então, assim, eu acho que esse período de Malunguinho ele é um período que carece ainda de muito estudo. Sim. Né? No arquivo público existe uma quantidade de documentos que é necessário instigar, né? Instigar a pesquisa para isso. Algum tempo atrás, nós criamos um grupo de estudo sobre Malunguinho, especificamente sobre Malunguinho. Esse mesmo grupo de estudo lá no arquivo público, esse mesmo grupo de estudo, por algum tempo, foi colocado numa mesa de debate. Os pesquisadores, mestrandos, doutorandos, mais os sacerdotes da Jurema. Né? Então, por quase 2 anos, fizemos esse círculo de diálogos lá no arquivo público, e que a consequência disso foi criar um quilombo cultural Malunguinho e, posteriormente, uma festa para contemplar a figura de Malunguinho. Que essa festa começou com 100 pessoas, né? Em 2005. 2005, eu acho. 2007. E 3 anos depois já estávamos congregando quase 4.000, 5.000 pessoas. Na última versão, tivemos mais de 8.000 pessoas na festa. Em Ares, né? Professor? Em Abreu e Lima. Lá, sim, né? o Quipuca, né? Porque Malunguinho ele foi morto em Abreu e Lima. Né? Na verdade, a documentação trata de um comunicado da morte dele no dia 18 de setembro de 1835, nas terras de Maricota. Que era do Engenho Utinga, né? Engenho Utinga, justamente. Isso. Então, assim, a partir dessa data, se forjou uma figura né, que está presente na memória coletiva do povo preto, até hoje. E não precisava, quando eu digo da memória do povo preto, não é especificamente quem cultua a Jurema, quem está dentro do Catimbó. Pronto, isso que eu quero especificar aqui, professor. Só um parênteses, para não perder o eixo. Quero explicar para vocês que estão assistindo que o professor está falando muito da questão Jurema, cultua Jurema. Jurema, gente, é a religiosidade que formou-se aqui no Nordeste brasileiro, sobretudo também aqui em Pernambuco, nessa ocasião, nesse período aí, de uma mescla, de um encontro de experiências espirituais, de cultos, tanto dos malungos, que o professor está falando, dos escravizados da época, que tinham suas várias experiências de várias nações africanas, que estavam escravizados, misturados aqui nos engenhos aqui de Pernambuco especificamente, ou nas senzalas, e após as fugas, após refugiarem-se nas matas, eles tinham contatos com nativos, nossos povos originários aqui, os indígenas, e aí aprendiam também a pagelança. E aí eles trocavam essas informações, essas experiências espiritualistas, e ocasionou que, posteriormente a toda essa convulsão que nós vamos relatar aqui, gerou um culto propriamente dito do Nordeste brasileiro, que leva o nome de Jurema Sagrada, alusiva à árvore acácia, uma espécie de acácia, que aqui no Nordeste, por nomenclatura indígena, ficou conhecida como Jurema Preta, né? Que tem muito na região do sertão pernambucano, do Moxotó, do Araripe, do Agreste. E aí esse culto, assim como para nós maçons, que temos o culto à acácia, a referência à acácia, por exemplo, né? O nome da minha filha mais velha é Acácia. Belo nome. Né? Então, nós também, maçons, reverenciamos a acácia, e aí é esse culto que nasce em terras pernambucanas e se espalha por todo o Brasil e vai influenciar o nascimento da Umbanda lá no Rio de Janeiro, já na década de 30, com Zélio Fernando de Moraes. É um culto específico, genuinamente nosso, aqui da nossa terra, do Nordeste brasileiro, que é a Jurema Sagrada, e Malunguinho passa a ser reverenciado nesse culto. Malunguinho passa a ser o precursor.
o grande guardião desse culto, Jurema Sagrada, que além, pejorativamente foi chamado de catimbó. Exatamente. Que além de elementos africanos, diversos elementos dos povos tradicionais, né, originários, teve também, principalmente, primordialmente, elementos de culto da magia europeia, né, trazida pelos portugueses aqui. Então, eu acredito que foi mais pela questão dos franceses também. A Jurema urbana, como a gente chama hoje a Jurema urbana, porque a gente não... vamos encontrar a Jurema em diversos estados do Nordeste. Sim. Né? Mas esse culto específico a Malunguinho, né, tendo a Jurema como Malunguinho o guardião, né, o mensageiro de três possibilidades, mundos. 3 mundos, ele é especificamente daqui de Pernambuco, né? Especificamente de Recife a toda a zona da Mata Norte do estado. Hoje, vamos encontrar culto para Malunguinho na zona da Mata Sul, no Sertão, entre alguns aldeamentos indígenas, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, né? Mas ele é limitado, foi o início desse culto, se faz aqui na zona da Mata Norte do estado. Ô professor, e vale salientar que por que nós estamos enfatizando, e o professor está enfatizando essa questão também da questão dessa religiosidade? Porque ela está intrinsecamente ligada à questão política, histórica e social do período, não é isso? Mas aí, como na questão política, durante muitos anos, como bem observou o professor Caesa, e por questões também do racismo, nas questões da academia, na intelectualidade, na elite intelectual também, essa história foi ocultada e é justamente esse o papel da maçonaria, de trazer a lume para a sociedade, de mostrar que essa história existiu, porém, paralelamente, ela foi sendo perpetuada, eternizada e lembrada por meio do viés religioso, que é o qual, como um ato de resistência, que o professor João Monteiro está frisando. É bom destacar que a Jurema, ela sempre teve um papel muito interessante, né, dentro do Estado, né? Enquanto o Estado não chegava nas comunidades mais remotas, né, quem cuidava da saúde das pessoas era o juremeiro, né? Era quem conhecia as ervas, conhecia os remédios certos para tratar das diversas mazelas, né, da sociedade. Então, assim, a Jurema, ela foi o PSF, né, de muitos desvalidos, de muitas cidades. Ainda hoje você vai encontrar nos distritos curandeiros, né? Juremeiros, raizeiros, que cuidam ainda né, as pessoas preferem ir à casa da mãe tal, do pai tal, do juremeiro tal, do que depois é que vai para marcar o PSF lá, o médico de família. Mas antes vai lá tomar ver o que é que tem, né? Vai se identificar o seu mal a partir do juremeiro, né? Então, assim, a Jurema teve um papel importante e tem dentro dessa sociedade pernambucana hoje. Né? Professor Caesa, para a gente não exaurir todo esse assunto hoje, eu vou aqui para perto da linha da reta final do nosso programa, mas eu quero as considerações do professor Caesa com relação às questões da influência da maçonaria e agora, para esse momento, o professor João Monteiro também, após o professor Caesa, vai falar de onde vai culminar toda essa história desde a insurgência de Malunguinho, da perpetuação por meio, mesmo com as dificuldades do Estado de Direito, com as dificuldades impostas pela elite intelectual brasileira, de não relatar essa história, essa resistência ela ressurge pelo meio teológico, religioso, do culto Jurema Catimbó aqui de Pernambuco e nordestino, e também como a parte artística. E aí nós vamos chegar nessa questão artística e cultural e musical, que nós vamos chegar na questão do professor João Monteiro. Mas, professor Caesa, com relação à análise maçônica do fechamento desse período, para a gente ter continuidade depois. Suas considerações maçônicas. Em relação para compreender e encerrar essa interpretação eu vou dizer, da primeira metade do século XIX, que é 1800, inclui a Revolução Pernambucana em 1817, a Confederação do Equador em 1824
e a Praieira, em 1848, nesse ciclo de rebeldia da maçonaria pernambucana, legou uma tradição e legou uma herança ao espírito pernambucano, no sentido de que Pernambuco se destaca como um estado onde os seus políticos, os seus pensadores são pessoas que conquistam grande destaque nacional e grande destaque acadêmico. E isso foi forjado na primeira metade do século XIX, nas datas que eu falei, mas também antes, né, porque inclui também a conspiração dos Suassunas, ou seja, toda a primeira metade do século XIX foi marcado por uma efervescência da maçonaria que impactou até hoje no pensamento filosófico pernambucano. É só isso. E termino parabenizando tanto o Wellington por abordar esses temas tão interessantes e importantes, quanto o professor João Monteiro, que está pesquisando essa figura de Malunguinho, que, veja, a questão histórica, né? A história oficial, ela ignorou, até o momento, essa figura de Malunguinho, mas uma instituição, digamos, como a maçonaria é uma instituição que resgata heróis da antiguidade, o culto da Jurema em Pernambuco resgatou, não deixou morrer a figura desse Malunguinho, e mais, além da figura histórica de Malunguinho, transmutou-o em mito, elevando ele a um patamar, se não divino, mas de uma entidade espiritual, guardião da floresta. Então isso é de uma riqueza narrativa imensa, é como o Mahabharata indiano, é o Mahabharata dos negros, eu não estou dizendo dos negros, porque os juremeiros, hoje em dia, creio que tem de várias origens, né, de várias etnias. Então isso é de uma riqueza antropológica imensa. Então você, João, você tem em mãos um tesouro que interessa para a academia você desenvolver isso no mestrado, no doutorado, porque é o resgate de um conhecimento e de uma história que as coletividades oprimidas não deixaram desaparecer, que é a história do Malunguinho. Parabenizando, então, portanto, e assim termino o João, e parabenizando e agradecendo o convite feito por Wellington. Lembrando que aqui o senhor não é convidado, o senhor é parte desse projeto, porque o senhor também é parte do nosso Grande Oriente Independente da Maçonaria de Pernambuco, sobre aí a batuta do nosso sereníssimo grão-mestre, ao mando um forte abraço, Guilherme Queiroz. Professor João Monteiro, nós vamos lembrar aqui que esse é só, professor Caesa, o início de uma grande caminhada. Esse hoje aqui é um grande marco de uma comunicação, onde a maçonaria, mais uma vez, juntamente com a academia e com o senhor, que também é um representante legítimo do movimento negro, digamos, movimento que eu digo expressivo, participativo, ativista, sem ser das clausuras que criaram com o tempo para partidarizar essa luta tão importante, né? Eu faço aqui uma ligação também a Mandela, a Desmond Tutu, a Luther King, a Rosa Parks, que muita gente fala de Luther King, mas não fala de Rosa Parks, pô. Ela que começou todo esse negócio lá nos Estados Unidos, né? Então a gente não pode. E falar também do nosso irmão Luiz Gama, grande advogado Luiz Gama, que tem parte, né, de todo esse contexto linear, que vai gerar mais ainda um eco de resistência. Exatamente. O próprio Joaquim Nabuco, que tem toda a sua participação, mas nós vamos trabalhar isso muito mais, determinando que, mais uma vez, o meu projeto e minha proposta dessa pauta de hoje, na nossa GOIP News TV, será de mostrar para a sociedade pernambucana, brasileira e mundial, que a maçonaria continua ativa e comprometida em resgatar e fazer pontes, e não construir muros entre as culturas, o resgate da história, e continua sendo revolucionária, e agora, mais uma vez, entrando também no mundo revolucionário da era digital, assim como fomos, né, na época dos enciclopedistas, assim como fomos também na época da imprensa, do jornal impresso, como eu havia dito aqui, onde a maçonaria teve total participação na construção da comunicação, e Voltaire, fazendo seus panfletos de agitação política, que corria fugindo da Igreja Católica para a Inglaterra, depois ele corria da Igreja da Inglaterra para a França e ficava fugindo ali naquele perímetro ali europeu. E eu acredito que, por sinal, o meu nome histórico
o nosso Rita do Iramita é Voltaire, viu? Aqui não tem segredo nenhum, eu posso falar. E o nosso grande secretário executivo do GOIP, né? É Jean Voltaire. O nome dele mesmo. Bom, então, resgatando os princípios do iluminismo, do positivismo, do humanismo após Renascença, nós continuamos contribuindo com a mesma liturgia maçônica do propósito da nossa ordem, com a égide do nosso lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Esse é o nosso maior lema. Professor João Monteiro, o ápice de tudo isso é que, após essa construção de mais de 20 anos de trabalho que o senhor tem construído, de toda a sua história, com relação a esse histórico, esse contexto do quilombo e do, entre aspas, Palmares pernambucano, com o líder Malunguinho. Malunguinho agora, a grande informação é que Malunguinho chega a Sapucaí em 2025. Está com o senhor. É isso aí, é isso aí. É uma bravura muito grande. Exatamente, mas de 2005 até 2017, 2018, tivemos uma produção acadêmica muito interessante sobre Malunguinho, desde TCCs de conclusão de graduação a dissertações de mestrado e doutorado, né? E aí a Viradouro, né, através de professor João Gustavo da UERJ, né, que é o pesquisador oficial da Viradouro, juntamente com o carnavalesco Tarcísio Zanon, eles fizeram essa pesquisa, né, juntaram tudo e ligaram para mim para comunicar. Só, a gente viu que você tá no meio dessas histórias todas e queria que você desse uma assessorada para que a gente possa levar para a avenida. Então, isso é uma conquista muito boa, né, para o povo da Jurema, né, o povo do Catimbó, que resguardou essa memória. Né, e é a partir disso, né, a partir de João Batista, que foi o último, né, dos Malunguinhos, que a Viradouro vem trazer, né, esse universo do mensageiro dos três mundos, né? Porque Malunguinho, dentro desse formato teológico, da Jurema, né, Sagrada, o formato teológico da Jurema Sagrada, ele se apresenta enquanto mestre, né, enquanto caboclo e enquanto Exu, né? Que não é o diabo. E que não é o diabo, né? Em nenhum momento, né? Mas, assim, o carnavalesco, ele é um profissional que ele é livre para viajar dentro desse universo, né? Então, assim, a Viradouro está preparando coisas assim muito importantes e muito interessantes, né, para levar o nome de Pernambuco a 155 países no mundo, que é os países, a quantidade de países que focam, né, no Carnaval do Rio, e mais de 300 TVs do mundo todo que vão reconhecer, né? Quando em maio o nome de Malunguinho foi citado, foi lançado em 25 de maio para ser o enredo, o nome, naquele dia 25 de maio, foi o nome mais pesquisado no Google. Então, quer dizer, o mundo todo queria saber quem era Malunguinho, né? E vão saber quem é ele através da Sapucaí, né? No dia 2, né? Domingo, 2 de... Assistam, viu? Dia domingo, 2 de março. 2 de março, né? O desfile da Viradouro. A terceira escola, né? Da noite. A terceira escola da noite. É porque ela é do grupo especial, né? Meia-noite. Foi a campeã mais ou menos de meia-noite, ano. A gente vai estar entrando, né, na Sapucaí. Professor, me diga uma coisa. O senhor não já acredita, na sua percepção, me surgiu essa pergunta agora, isso já faz parte do reconhecimento da retratação da história com Malunguinho? Olha, Pernambuco, por volta de 2003, né, quando começamos o grupo de estudo, conseguimos emplacar a Lei Malunguinho, através do deputado Isaltino Nascimento, né, que ele colocou em votação, e conseguimos emplacar a lei que reconhece a Semana da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana, né? É uma lei de 2007, né?
E a Lei Malunguinho, ficou como a Lei do Malunguinho. E essa lei, ela foi replicada, né, inicialmente em São Lourenço da Mata, depois em Garaçu, Olinda, em algumas cidades. Em Abreu e Lima já tem, não? Em Abreu e Lima, né, as cidades começaram a replicar essa lei, né, porque os gestores começaram a entender a importância dessa figura, né? Porque hoje a gente tem aproximadamente, em Recife, região metropolitana, mais de 2.000 terreiros. É muita gente envolvida nessa história. Né? É porque focou mais na questão religiosa do que a questão propriamente... Não, infelizmente... A ênfase é religiosa, né? A gente não pode eu vejo uma certa diferenciação de Zumbi. Não, a gente não pode separar, né? Porque Zumbi, ele não baixa em terreiro. Não, então, né? eu vejo essa diferença. Zumbi ele não teve esse culto envolvido nele. Mas Malunguinho foi tão próximo, foi tão forte, o que ele praticou, o que ele fez no dia a dia aqui, em defesa do povo negro, que se tornou um ser místico. E isso é tradicional, isso não é uma coisa inovadora, né? É comum nas tradições africanas, né? Eles divinizarem, né, as figuras que fizeram coisas boas para o povo. Sim, né? sim. E Malunguinho em si, ele fez só coisas então né? Nós podemos dizer que, partindo dessa premissa que o senhor está colocando, há uma certa importância, claro, não é em detrimento da outra, entendam, mas há uma certa importância, então, mais absolvida pela população, de uma relevância maior do que a de Zumbi dos Palmares, nesse aspecto. Bom, ainda não. Não, mas nesse aspecto de importância prática, não é, professor Caesa? Porque, na verdade, gente, de perpetuação, quem cultuava Malunguinho nos terreiros, nos últimos 50, 60, 70 anos, o apagamento de Malunguinho foi tão forte que essas pessoas que cultuavam não conseguiam mais, né, linkar o Malunguinho histórico àquele divino que eles praticavam. Professor, uma pergunta. O senhor fala do apagamento histórico. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos começar a dar nome aos bois. Instituições, o senhor fala apagamento histórico como responsáveis. Estado, né? Lógico. A elite dominante por meio da intelectualidade, sim, da fabricação de conhecimento. Lógico. Porque nunca é interessante, né, em nenhum país do mundo, quando um rebelado morre, né, desaparece com o corpo. Né? Não tem enterro, eu estava dando um exemplo não tem senhor, túmulo para não provocar romarias. Eu estava dando um exemplo para o senhor. O que me espanta, por exemplo, professor Caesa, é que um irmão nosso, ancestral nosso também, da nossa ordem, até hoje não foi repatriado, está em solo inglês, que é o general Abreu Lima. E o Exército Brasileiro, salvo engano, não tem ele como herói nacional. Ele é um herói que fez, através da Batalha de Carabobo, na Colômbia, ele foi o precursor da Constituição, se eu não estiver enganado, da Constituição da Colômbia, que Bolívar designou ele para lutar e expulsar os espanhóis da Colômbia. Sim. Veja a alta relevância que esse brasileiro recifense tem no contexto histórico, e hoje ele é marginalizado, de certa forma, pelo o Estado de Direito brasileiro. Porque ele nem foi repatriado ainda. As elites que estavam no poder não era do interesse das elites, nem Abreu e Lima, e muito menos um preto Malunguinho. É verdade. Então, assim, vamos esquecer... E a gente começa agora, nessa questão cultural, o caminho da reconstrução da história, recontando a história. Só para concluir, enquanto as pessoas não entendiam o Malunguinho divino como um histórico, quando iniciamos o grupo de estudo e aproximar a academia do povo de terreiro, foi que muitos foram atinar, poxa, o que eu cultuo existiu. Né? E hoje, todo o povo de terreiro, busca a história oficial. Sabem que a figura de Malunguinho foi uma figura que existiu de verdade. Como também os outros mestres da Jurema, são milhares de mestres que são cultuados, que foram figuras que existiram, na verdade. Sim. Né? Sim. E que tiveram uma participação ativa na sua comunidade e na sua cidade, né? E que hoje é cultuado. Então as pessoas estão se alertando
para isso. Isso é muito importante. Esse é o marco desse movimento de Malunguinho, é provocar que os outros mestres, as outras figuras também encantadas tenham seus reconhecimentos, inclusive pelo Estado. Professor, e para concluir agora e finalizarmos, fazemos as considerações finais de cada um dos professores aqui. Então, nós começamos aqui, né? Eu falo pela maçonaria junto com o professor Caesa, aqui do nosso Grande Oriente Independente. Nós começamos aqui o princípio. Hoje é o reencontro da história e agora nós começamos aqui a apontar, a partir desse gesto também da Viradouro, da reparação histórica. Exatamente. Que esse é o caminho, né? Sim, é o caminho. Porque se Alagoas teve a reparação e o pedido de perdão do governador Teotônio Vilela em 2012, salvo engano, que eu estava lá e participei da comissão, sobre o quebra de Xangô, que mandou fechar tudo que era terreiro, tudo que fosse relativo aos escravizados na época, e aí eles correram para cá e geraram até o terreiro de Xambá aqui, como a gente vinha falando, que é do Paivo, quero mandar um abraço para ele também. Nós temos que fazer essa reparação histórica também a nível de Pernambuco, né? Sim. E a nível de Brasil. Eu quero lembrar que o Brasil, ele assinou o compromisso de construir políticas de reparação, né? Todos os países que participaram, de certa forma, com o comércio do tráfico negreiro, assinaram esse compromisso. E o Brasil está dentro desse compromisso. Então, todos os poderes, tanto o federal, o estadual e o municipal, tem que ter esse compromisso, porque o Brasil está envolvido nesse compromisso. E uma coisa interessante que a ONU, ela ampliou a década dos afrodescendentes para 2034. Então, a década que seria até este ano, ela foi ampliada por mais 10 anos, né? Para que pudesse as políticas de reparação começarem a ter efeitos, porque ainda não deram efeito, né? Porque, na verdade, o Brasil ainda não implementou como deveria implementar as políticas para reduzir as desigualdades que ainda existem, né? Sim. Então, vale salientar também que isso esbarra muito, professor Caesa, acredito, nas questões de hoje. A laicidade do Estado de Direito brasileiro republicano está sendo vilipendiada muitas vezes por interesses de grupos religiosos de um lado ou de outro, de várias manifestações religiosas, sobretudo hoje, eu não tenho temor nenhum aqui de dar nome aos bois, da questão que nós temos muitos irmãos na maçonaria que são batistas, presbiterianos, anglicanos, evangélicos e até assembleanos também na maçonaria, porque há de deixar claro, né, professor Caesa, que ainda há um mito que nos colocaram pejorativamente, diferentemente, mas quase simultâneo ao que sofre também a questão da Jurema, da Umbanda, das religiões afro-indígenas, de que a maçonaria ela é satanista, de que a maçonaria é religiosa, e não é isso. A maçonaria é apenas uma sociedade, uma fraternidade de homens livres e pensadores, né, de livres pensadores, que comportem em seu bojo homens que sejam livres de bons costumes e que tenham um pensamento libertador, progressista e que aceitem em seu bojo juremeiros, candomblecistas, ou a gente só não aceita ateu, porque tem uma prerrogativa de convenções das nossas leis, do conjunto de leis, né, das leis de Anderson, né, que rege que nós não podemos ter ninguém que seja ateu, né? Mas do espiritismo, a Charles Taze Russell, que era maçom, criador da Testemunha de Jeová, a Joseph Smith Jr., criador dos Mormons, que era também maçom, a Daniel Berg e Gurnaving, os dois missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Belém do Pará, eram dois suecos, maçons, e tem registro disso. A João Calvino, a John Wesley, o próprio Lutero, que era um Rosa Cruz, e aí vem toda uma questão que, se a gente for citar aqui, a lista de pessoas que tinham na maçonaria, nós vamos passar aqui muitos programas falando sobre isso. Então, eu quero deixar claro que na maçonaria nós não somos religião e não temos propósito nenhum de catequizar ou evangelizar ninguém. A nossa proposta é com os ideais do iluminismo e com a base da Revolução Francesa. É manter com que as instituições de Estado, laica e republicana, com base na filosofia e no pensamento de Auguste Comte, do positivismo, possam ser mantidas. E assim torna-se o Estado moderador para que negros, indígenas, povos originários, culto A, culto B, culto C, judeus, árabes, muçulmanos, possam viver em harmonia no Estado laico da civilidade, né, professor? Com certeza, diz tudo.
preciso concluir nada. Não, fala aí, professor. Você disse tudo. Nós somos os arautos da bandeira ainda do humanismo, numa era que nós não podemos deixar jamais voltar, que são as trevas do fundamentalismo, do absolutismo religioso. De qualquer natureza, não importa isso. Então, isso que o professor João Monteiro está falando, está esbarrando muito nisso, porque começaram a colocar no Brasil o contexto de que a disputa eleitoral do espaço político democrático tem que ser pautada a partir de conceitos e de éticas religiosas. E isso está vilipendiando a legislação, a Constituição brasileira, o que a gente tem mais de mais rico, que é a questão da laicidade do Estado de Direito brasileiro, né, professor Caesa? É verdade. Professor Caesa, suas considerações finais. Minha consideração final, no singular, é apenas para agradecer a oportunidade de aprender tanto com vocês dois e parabenizar o público pela homenagem em nos assistir. Muito obrigado. Professor João Monteiro, o homem que estará na Marquês do Sapucaí representando Pernambuco. O senhor será o embaixador de Pernambuco, de Malunguinho e de todo o povo brasileiro na Sapucaí para falar essa história ancestral do Nordeste brasileiro. Eu acho que, a partir da sua fala recente, nós não podemos pensar em ter uma Xirrá às avessas aqui. Nós não podemos. Temos que combater. E eu acho que as pessoas têm que começar a assumir. Cruzadas, né? Não, e nem voltar às cruzadas. Nós temos que assumir essa luta, porque essa luta não é só do povo negro. É do povo brasileiro. É do povo brasileiro. Nós temos que manter uma sociedade realmente democrática, né? Com os princípios democráticos que estão na Constituição. A Constituição é quem nos rege. Né? E a gente não quer tolerância, não. A gente quer o cumprimento da Constituição. Respeito. Só isso. Respeito e cumprimento da. Pronto. E ninguém catequizando ninguém. Não precisa. Não precisa. Princípio de liberdade. Exatamente. Então, assim, eu acho que o princípio da reparação ela tem que ser assumida, né, por todos. Né, todos os entes federativos, todos né? os entes União, federativos, Estado e municípios. Estado e município, todas as entidades têm que ter essa consciência que a reparação ela é uma lógica necessária, atual, para a boa convivência no Brasil. Professor, olhando para a câmera ali, faça aqui o seu convite para dia 2, né? Dia 2 de março. 2 de março, a partir da meia-noite, né? A vereadora vai estar na avenida, a terceira escola, com o Malunguinho, Mensageiros dos Três Mundos. Beleza. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que participaram e que... Primeiro eu quero agradecer aqui aos professores, né? Caesa, Sobreira e também ao professor João Monteiro por ter comparecido aqui a essa entrevista. Nós vamos continuar esse tema e dizer que eu quero estar lá na Sapucaí também, que eu vou acompanhar de perto isso aí, com certeza, né? Representando o GOIP lá, GOIP News TV, e dizer a você... meu caro amigo que vai estar nos assistindo na GOIP News TV, meu irmão maçom, Filhas de Jó, Demolês, o pessoal da Estrela do Oriente, do Shirines também, mandando um abraço a todas as secretarias do GOIP, ao nosso grão-mestre Guilherme Queiroz. Eu faço aqui nossas considerações e começamos aqui de boa sorte, com certeza, de muita força, de muita luz, à base da sabedoria e da laicidade, da nossa filosofia maçônica, que é os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, esse grande meio de comunicação que é a GOIP News TV. Um excelente ano 2025 e temos muitos trabalhos pela frente para fazer esse reencontro da história da maçonaria com a história pernambucana, a história do mundo e a história brasileira e as reparações, que é o nosso objetivo e a nossa missão atual revolucionária maçônica. Um forte abraço para você. Até breve.